Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Estou passando aqui para poder revisar com vocês alguns pontos importantes para a prova que vocês irão fazer amanhã da Prefeitura de Januária. Então, a gente vai revisar pontos importantes ali de informática, alguns pontos de português que vocês não podem ir para a prova sem estar lembrando dessas regras, e vou dar algumas dicas também para vocês verem a parte. O encontro desse dia, né, dessa tarde, vai ser um encontro mais express, um encontro mais direto ao ponto, justamente para a gente trabalhar aquilo que vocês vão conseguir chegar na prova com as informações guardadas ali na memória de curto prazo, e caindo alguma questão nesse sentido, eu tenho certeza que vocês irão conseguir acertar com as dicas de hoje, tá? Então, peguem o caderno, sentem com atenção, assistam tudo. Quem já viu tudo que eu vou falar aqui, revisem. Quem nunca viu, anotem, depois pesquisem a parte se ficou com alguma dúvida. Mas os pontos que eu trouxe aqui são os pontos principais que eu tenho certeza que estará presente na sua prova, tá? Então, eu vou transmitir aqui para vocês agora a nossa apresentação de hoje, do nosso slide. Vou estar transmitindo para vocês aqui agora a apresentação do slide do começo. Então, agora a gente vai estar trabalhando aí a revisão de português e de informática. O primeiro ponto que a gente vai começar, pessoal, é revisando informática. Depois a gente vai falar um pouquinho de português, tá? Então, o primeiro ponto hoje, gente, a gente vai começar diferenciando hardware de software. O que é hardware e o que é software, Larissa? Hardware, pessoal, é tudo aquilo que a gente consegue tocar, é uma parte física do computador. Então, tudo aquilo que a gente consegue pegar com as nossas mãos, isso se chama hardware. São dispositivos, são ferramentas ali do computador que a gente consegue pegar fisicamente. Tudo aquilo que a gente não consegue pegar, que a gente vê funcionando ali no computador, que faz todo o sistema funcionar e que é uma funcionalidade lógica do computador, que a gente não consegue pegar com as mãos, isso se chama software. Então, software são sistemas que fazem o computador funcionar. E o hardware é a parte física que faz também o computador funcionar. Então, o computador ele é formado pelo hardware e pelo software. Então, a gente tem, por exemplo, o notebook. A gente tem a carcaça física do notebook, temos o teclado, temos o monitor, temos ali a parte onde fica acoplada a bateria, onde fica acoplada a placa-mãe, os processadores, dispositivos e tudo, e temos também o sistema lógico, que é o sistema que a gente baixa, ou o Word, ou o LibreOffice, né, os sistemas do navegador, tudo isso aí é sistema que faz parte da parte lógica do computador, que é o software. Então, o computador ele tem essas duas partes. E o que são exemplos de hardware, Larissa? Que nós temos, o monitor, nós temos aqui o gabinete, nós temos CPU, temos aqui o teclado, impressora, fone de ouvido, placa de HDMI, nós temos aqui a placa-mãe, temos caixinha de som, mouse, tudo isso é exemplo de hardware. Então, hardware é tudo aquilo que a gente consegue pegar, consegue tocar. E software é tudo aquilo que é sistema, é a parte lógica do computador. Então, nós temos aqui exemplo, Word, e-mail, antivírus, Windows, navegadores. Então, tudo isso faz parte do software. Então, sempre separem na mente de vocês. Nós temos o hardware e o software. O que a banca ela pode cobrar disso aqui? Ela pode vir e falar que o Windows faz parte do hardware do computador. Não, o Windows faz parte da parte lógica, do software. O Windows é um exemplo de software. Ela pode vir aqui e falar, gente, o monitor de um computador faz parte do software do computador. Não, o monitor é hardware, é tudo aquilo que é físico, beleza? Outro ponto importante para a gente diferenciar. O que é dispositivo de entrada e dispositivo de saída? Larissa, dispositivo ou também periféricos, pessoal? Essa nomenclatura também é abordada em prova. Então, a gente tem exemplos de periféricos dispositivos que entram as informações no computador ou que saem. E temos também os dispositivos mistos, que a gente consegue ter entrada e saída das informações ao mesmo tempo. Então, quais são os dispositivos de entrada, periféricos de entrada, Larissa? Quais são os exemplos? Teclado, tudo que a gente digita não entra para o computador a informação. Então, o teclado é um exemplo de dispositivo de entrada. O webcam, nós temos aqui aquele dispositivo, né, de calcular o preço.
como é que é o nome, gente? Mouse. O mouse, quando a gente clica, né, nos botões, as informações, elas são acionadas lá no computador. Então, isso aqui são exemplos de dispositivos de entrada. Quais são os exemplos de dispositivos de saída, Larissa? Tudo aquilo que sai do computador. Então, som, caixinha de som, é uma informação que está de dentro do computador saindo para fora. Apresentador de vídeo, nós temos aqui a impressora, um monitor. Então, pessoal, lembrem que dispositivo de saída está saindo a informação. Agora eu quero a atenção de vocês a respeito da impressora. A impressora, na maioria dos casos, ela será um dispositivo de saída. Porém, hoje em dia, nós temos impressoras que elas têm o sistema de a gente colocar a folha lá e escanear para dentro do computador. Então, a gente tem impressoras que são de entrada e saída. Por quê? Porque ela imprime, a informação ela sai no papel, mas a gente também tem a opção de escanear e enviar essa informação para dentro do computador. Então, atenção ao enunciado, porque a banca ela pode contar uma historinha e falar que a impressora ela tem scanner e ela tem a impressora normal e falar que ela é apenas um dispositivo de saída. Não. Se ela falar que é uma impressora que tem as duas tecnologias, ela vai ser uma impressora de entrada e saída. Mas se ela falar que é apenas uma impressora básica, aí beleza, aí pode ser somente de saída. Mas atenção que a gente tem essa ressalva, tá? Nunca a impressora ela vai ser somente de saída. Nós temos exemplos de impressora que é de entrada e saída, vai depender do enunciado. E nós temos aqui outros exemplos de dispositivos mistos, de periféricos mistos de entrada e saída, CD, lousa, touchscreen, né, tablet, o pendrive. O pendrive é um ótimo exemplo, porque a gente tanto pode colocar informações, né, a gente tem fotos e coloca o pendrive e baixa no computador, que está entrando informação. E a gente também pode pegar arquivos do computador e transmitir para o pendrive e tirar o pendrive para levar para outro computador. Então, ele é um excelente exemplo de entrada e saída. Outro ponto importante, pessoal, que a gente vai trabalhar aqui agora, que é a diferença dos softwares que a gente pode ter acesso no computador, que é um software pago ou um software gratuito. Qual que é a diferença? Lá no edital de vocês estão previstos o aplicativo LibreOffice e os aplicativos nativos do Windows. O Windows, pessoal, vocês têm que lembrar que é um pacote pago. Então, para você ter o software Windows no seu computador, você precisa de uma licença. Na prática, a gente vê que nem sempre essa licença ela é adquirida. Então, muitas vezes, a pessoa compra um notebook, não tem o Windows instalado e paga para uma pessoa instalar esse Windows. Essa pessoa que está instalando o Windows para você, ela comprou a licença do Windows para ela e está pirateando, entre aspas, e colocando no seu computador. Então, esse Windows, ele não é gratuito. O Windows, ele é pago, ele precisa de uma licença para você utilizar ele no seu computador. E ele tem um código fechado. Só a Microsoft que tem acesso ao código do Windows. Só ela que consegue fazer atualização, só ela que consegue colocar novas tecnologias. Então, o pacote Office, ele é um pacote pago, ele é um pacote de código fechado. Já o LibreOffice, pessoal, é um sistema que a gente encontra na maioria dos computadores da administração pública. Na PM, em muitos computadores de órgãos da saúde, de órgãos de prefeitura, de órgãos da educação. Por que que a gente encontra esse sistema e muita gente tem dificuldade, né, por ser um sistema mais básico? Porque ele é um sistema gratuito. O LibreOffice, qualquer pessoa pode baixar de maneira gratuita e ele tem o código aberto. O que que significa ter o código aberto? Significa que qualquer pessoa pode ir lá e atualizar, mudar alguma coisa no sistema, colocar novas tecnologias. Então, esse LibreOffice é um sistema, um software gratuito. Então, a primeira diferença é essa. O pacote Office do Windows é pago e o LibreOffice é gratuito. E a gente tem aplicativos compatíveis entre eles. Então, no Windows, a gente tem editores de texto, a gente tem editores de slides e editores de planilha. Todo mundo sabe que o Word é o editor de texto do Windows, PowerPoint, o editor de slides do Windows, e o Excel, o editor de planilhas do Windows. Na LibreOffice, a gente também tem esses aplicativos, editores de texto, editores de slides e editores de planilha. Quais são eles, Larissa?
O Writer é exemplo de editor de texto do LibreOffice. O Impress é um exemplo de editor de slide da LibreOffice. E o Calc é um exemplo de editor de planilha da LibreOffice. E esses aplicativos, eles são compatíveis e eles têm extensões de arquivos. Então, o que é uma extensão no arquivo, Larissa? Quando a gente tem um arquivo numa pasta, ele vem com um finalzinho indicando onde ele foi produzido, qual aplicativo ele foi produzido. Então, se nesse finalzinho ele tiver ODT, ODS ou ODP, é porque ele foi produzido no LibreOffice. Se ele tiver no final DOC, XLS ou PPT, ele foi produzido no Windows. Agora a gente vai fazer a diferenciação de acordo com o aplicativo. Então, quando for um documento de texto que ele foi produzido no LibreOffice, no aplicativo de texto do LibreOffice, que é o Writer, ele vai terminar em ODT. Se ele foi um texto produzido no Microsoft, né, ali no Windows, no pacote Office, ele vai ser terminado em DOC, porque ele foi produzido no Word. No caso da planilha, a gente tem o ODS, que ele foi produzido no Calc, no LibreOffice, e o XLS, que foi produzido no Excel. E no apresentador, né, de slides, nós temos o ODP, que foi produzido no Impress, na LibreOffice, e o PPT, que foi produzido no PowerPoint do Windows, beleza, pessoal? Uma dica e um bizu que eu passo para vocês é sempre lembrarem, se a banca colocar lá as extensões de arquivo e perguntar onde ele foi produzido, se ele foi produzido pelo Windows ou pela LibreOffice, lembra que para ser produzido pela LibreOffice, ele tem que ter um Ozinho. Então, todas as extensões que tem Ozinho, ODT, ODS, ODP, foi produzido no LibreOffice. Beleza, e como que eu vou diferenciar a terminação, Larissa? O que é planilha, o que é apresentador de slides e o que é um documento de texto? ODT, terminou com T, é texto do LibreOffice. Então, ODT, O de LibreOffice e T de texto do Writer. Beleza. Planilha da LibreOffice. ODS, O de LibreOffice e S de Calc. S, lembra, gente, de S de dinheiro, de planilha, de cálculos que a gente faz lá. ODP, O de LibreOffice e P de apresentador, de slides, de Impress. Então, ODP é no Impress, ODS é no Calc e ODT é no Writer. Agora vamos para o Windows, né? Para o pacote Office. O DOC é produzido no Word, o XLS é produzido no Excel e o PPT é produzido no PowerPoint. Beleza, pessoal? Outra coisa que é interessante da gente revisar, os elementos principais do Windows, pessoal. Então, no Windows, a gente tem o pacote Office, que é formado pelo Word, Excel, PowerPoint e outros aplicativos. E a gente tem também ali outras ferramentas que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, a área de trabalho, que é a tela principal ali, que fica, né, aquela imagem ali no fundo do nosso computador quando a gente liga ele. Então, a gente tem ali a área de trabalho, a gente tem a lixeira, que é onde os arquivos excluídos ficam, né, antes de apagá-los definitivamente. Nós temos a área de transferência, que trata da memória responsável por copiar ou recortar os arquivos. Então, quando vocês pegam umas imagens ali, alguns arquivos que estão em uma pasta, e copia para poder colar em uma outra pasta, esse tempo que você copiou até você colar na outra pasta, esse arquivo fica onde, Larissa? Fica na área de transferência. Então, a área de transferência é essa memória responsável nesse processo de você copiar e colar um arquivo. Gerenciador de tarefas, ele é responsável por finalizar os processos travados. É o famoso Ctrl+Shift+ESC. Então, Ctrl+Shift+ESC é uma tecla de atalho para você acionar o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas eu só consigo acessar com a tecla de atalho? Não, você consegue ir lá no menu inicial e procurar lá em configurações do gerenciador de tarefas. Esse gerenciador de tarefas, pessoal, é para você ver o funcionamento ali do sistema. Então, às vezes, está travando ali algum aplicativo, algum processo, você consegue lá finalizar esse travamento, você consegue atualizar e finalizar esses processos que estão travando ali o seu computador.
Explorador de arquivos, que é aquele mais conhecido, pessoal, onde fica todas as nossas pastas, né? Onde a gente consegue navegar pelos arquivos e pastas. Então, é no explorador de arquivos que ficam as imagens, fica os documentos, fica a área de trabalho, fica os vídeos. Então, todas as nossas pastas ficam ali no explorador de arquivos. E nós temos um antivírus nativo do Windows, que é o Windows Defender Firewall. Esse Windows Defender, pessoal, ele vai proteger o nosso sistema operacional, ele vai proteger ali o nosso computador de vírus, ele é um antivírus, né, que vai proteger de vírus, vai proteger de malares, tudo aquilo que vem para poder fazer um ataque e pegar informações do nosso computador. Então, o Windows Defender, ele é um exemplo de antivírus e firewall, que ele protege aí o nosso computador desses ataques, tá? Outro ponto importante, as principais teclas de atalhos do Windows, pessoal. Então, nós temos teclas de atalho que a gente consegue acionar algumas funções. Então, o Windows A, ele abre a central de ações do Windows. Então, lembre de A, de ações. Então, a teclinha Windows mais A abre a central de ações. O Windows mais M minimiza as janelas. Então, se você quiser minimizar uma janela no Windows, é só você apertar o Windows M. O Windows F é utilizado para pesquisa em um arquivo. Esse Windows F, pessoal, é quando você está, por exemplo, no explorador de arquivos e quer, por exemplo, pesquisar uma pasta com um nome específico, e você não quer ficar ali rolando, procurando a pasta, descendo ali o mouse, né? Você pode apertar o Windows F e digitar o nome que a pasta vai ser localizada. Nós temos aqui o Shift Del, que ele apaga definitivamente o arquivo. Então, aqui o arquivo ele é apagado sem ir para a lixeira. Nós temos o Ctrl Shift S, que é uma tecla de atalho muito famosa, que abre o gerenciador de tarefas. E nós temos o Alt F4, que fecha um aplicativo. Então, vamos supor que você está em uma pasta e você quer fechar essa pasta, ao invés de você clicar no botãozinho que tem um X vermelho em cima, se você apertar o Alt F4, ela fecha essa pasta, o aplicativo ali de forma automática. Agora, a gente tem teclas de atalho no Word. Gente, pensem bem e separem isso na cabecinha de vocês. Nós temos uma caixinha de tecla de atalhos para o Windows. O Windows é aquele aplicativo que a gente utiliza no computador quando a gente inicia o computador. Então, ali as pastas que ficam na área de trabalho, isso aí são as partes do Windows. Então, aquelas teclas de atalho que a gente trabalhou, foi as teclas de atalho que a gente utiliza ali, no Windows. Agora, imagine que a gente está com o Word aberto. No Word, a gente tem outras teclas de atalho. Vocês lembram que no Windows, para abrir a central de ações, deixa eu voltar aqui. Vocês lembram que para poder abrir a central de ações no Windows, é o Windows A? Aqui no Word, para a gente abrir um novo documento, é Ctrl A. Então, já de cara, para a gente ter acesso às teclas de atalho no Word, é Ctrl. E no Windows tem a tecla Windows, tá? A maioria. Então, Ctrl A, lá no Word, ele abre um novo documento. Ctrl C, copia. Ctrl E, centraliza o texto. Então, lembra, centralizar, centralizar, Ctrl E. Ctrl B, salva o documento. Ctrl J, alinha o texto no modo justificado. Ctrl F, aumenta o espaçamento. Então, é diferente, tá, pessoal? Lá a gente viu que o Windows F pesquisa, né? Aqui a gente está vendo que o Ctrl F aumenta o espaçamento, então tem diferença. Ctrl K adiciona um hiperlink. Ctrl L abre a função localizar. Então, enquanto no Windows a gente tem que apertar o Windows F para pesquisar alguma coisa, no Word a gente tem que apertar Ctrl L para localizar alguma coisa. F1 é o botão de ajuda do Word, F4 repete a última ação e F7 escolhe o comando da ortografia. Coloquei aqui os principais atalhos, tá, pessoal, para vocês irem revisando. Outros atalhos, Ctrl N, negrito, Ctrl I, itálico, Ctrl S, sublinhado, Ctrl Shift F, seleciona uma fonte para o texto, Ctrl Shift P, muda o tamanho do texto, Ctrl Shift setinha lá, né, para a direita, aumenta o texto, Ctrl Shift setinha para a esquerda, diminui o texto, Ctrl E, centraliza, Ctrl G,
a linha à direita, Ctrl Q à esquerda, Ctrl J, justifica o texto. O bizu que eu passo para vocês, nessa parte aqui de centralizar o parágrafo, lembrem de centralizar, que tem o E, Ctrl E. Direita, vocês vão falar direita. Por quê? Ctrl G de G, a linha à direita. Então, vocês vão lembrar o G de direita. Ctrl Q, esquerda, tem o Q. Então, esquerda, Ctrl Q. E Ctrl J justificado, que é aquele texto que vem alinhado tanto na direita quanto na esquerda. Aqui a gente tem outras extensões de arquivos, então documentos em gerais, né? A gente pode ter doc, docx, xlsx, ppt. Vamos relembrar, pessoal, quais são os aplicativos responsáveis por essas extensões? Então, o doc e o docx é a extensão de quem? Do Word. XLS, XLSX, a gente viu que é a extensão de quem? Do Excel. PPT e PPTX, a gente viu que é a extensão de quem? Do apresentador PowerPoint, né, pessoal? Aqui a gente tem algumas extensões de arquivos de imagens, como BMP, JPEG é o mais conhecido, né? GIF, PNG, então são exemplos, SVG são exemplos de extensões de imagens. Então, se a banca colocar lá um arquivo com esse finalzinho, vocês vão saber que trata de um arquivo de imagem. Nós temos extensões de áudios, MP3, né, que é bem famoso, AAC, AC3, OGG, são exemplos de extensões de áudio. Nós temos extensões de vídeos, MPEG, né, MP4, que a gente conhece mais. Temos extensões de arquivos compactados, arquivos protegidos, né, são os famosos arquivos zipados. Então, a gente tem a extensão zip, RAR, GZ, né? Então, a gente tem aqui extensões de arquivos que a banca ela pode colocar um arquivo com essa extensão RAR e perguntar se é um arquivo de áudio, de vídeo, de imagem ou compactado. Aí vocês vão saber que é um arquivo compactado, beleza? Outro ponto muito importante para a gente revisar, a diferença de internet, intranet e extranet. Pessoal, esse ponto aqui é muito importante, pode ser que tenha uma questão amanhã para vocês falando disso. Internet, vocês vão lembrar que é aquele que tem acesso todo mundo. Então, a internet ela é pública, não é? Todo mundo tem acesso à internet. A gente sabe que para a gente ter um navegador não, na verdade, para a gente ter acesso, né, a uma internet de qualidade, para a gente ter acesso a uma internet veloz, a gente paga por ela. Mas, em regra, a internet ela é pública, qualquer pessoa consegue ter acesso à internet. Já a intranet e a extranet não têm acesso público, elas têm acessos restringidos, e a gente vai entender a diferença de um para outro. Intranet, pessoal, vocês vão lembrar que ela está dentro de alguém, e a extranet, ela está fora, né? Ela está fazendo parceria com algo fora. Então, a intranet é quando a gente tem uma empresa, essa empresa ela tem acesso à internet pública, mas ela resolveu ter uma intranet dentro dela, que é exclusiva para os funcionários dela. A intranet, pessoal, por ela ser privada interna, ela promove mais segurança na transmissão ali dos arquivos dentro da empresa. Então, quando a empresa desenvolve uma intranet, só os usuários internos da empresa têm acesso a essa intranet. É uma internet que ela promove mais confiança, né? Mais segurança ali nos dados. E ela a intranet, ela é um exemplo de internet privada. Ela não é pública, ela é privada, porque ela pertence à empresa, tá? E a extranet, que a gente falou que ela é externa, é porque ela faz conexão com o público externo. Então, a extranet, ela liga a empresa, né, ao público externo. Então, ela é restrita aos parceiros e clientes da empresa, que vai ter acesso também às informações ali da empresa de maneira colaborativa com o pessoal da empresa. Então, enquanto a intranet é só dos servidores da empresa, a extranet ela é disponibilizada para os clientes e parceiros da empresa utilizarem também. Então, ela é conectada com pessoas autorizadas, né, com clientes e parceiros autorizados da empresa. E ele compartilha, né, as informações
que eles querem. Então, vocês estão vendo aqui que as bolinhas estão separadas. A extranet, ela não vai dentro da intranet, ela vai dentro da empresa. Então, a intranet é algo mais seguro. A extranet, ela permite essa comunicação, esse canal exclusivo entre a empresa e o cliente, o fornecedor, né? Agora, a intranet é algo interno da empresa. Então, se a banca pesquisar ou falar, né? Pessoal, a intranet é um exemplo de internet pública. Não, a intranet é um exemplo de internet privada. A extranet é um exemplo de internet pública. Não, a extranet, ela não é um exemplo de internet pública. Ela pode ser pulverizada, né? Pública entre aspas, utilizada por mais pessoas, mas ela não é pública para todas as pessoas utilizarem, não. Agora, a internet, ela é privada ou pública? Ela é pública, todo mundo tem acesso. Outra coisa, a intranet, qualquer pessoa tem acesso? Não, somente os usuários internos ali da empresa. Extranet, qualquer pessoa tem acesso? Não, restrito aos clientes e parceiros ali da empresa. Qual que tem mais segurança, pessoal, no compartilhamento entre as informações? A intranet, beleza? Princípios da segurança da informação. Quando a gente vai transmitir ali documentos, né, na internet, quais são os princípios? A gente tem o princípio da dica. Aí vocês anotem esse mnemônico aí, que é o princípio da disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade, e por último foi adicionado o princípio do não repúdio. Mas os que mais caem são esses 4 aqui. Por que que a internet, a segurança da informação, ela é regida por esses princípios, Larissa? A internet, pessoal, ela é regida por esses princípios porque se não tivesse esses princípios para poder reger essa segurança, a internet seria uma bagunça, pessoal. Então, a gente tem princípios onde a internet, os arquivos que a gente transfere e recebe, eles têm que respeitar. Então, por exemplo, esse princípio da disponibilidade é a gente ter a internet acessível quando a gente precisa. Então, ela tem que estar disponível para a gente acessar. Integridade. Os documentos que a gente transfere na internet, ele tem que ser inteiro, ele não pode ser modificado de qualquer forma, né? Eu não posso ter um documento que ele seja público de maneira que não permita que a pessoa ela saiba se o documento ele é íntegro ou não. Se ela sabe que ela saiba que aquele documento ele foi produzido de maneira certa. Então, ele tem que respeitar esse princípio da integridade, confidencialidade, dar acesso somente a quem pode, autenticidade, poder comprovar quem produziu aquele documento. E o não repúdio, que é um princípio muito bom, e que hoje em dia ele é muito utilizado, que é a pessoa não poder negar que foi ele. Então, hoje a gente tem a assinatura digital. Então, quando você assina digitalmente um documento, você não pode negar que foi você. Você não pode mandar um documento assinado eletronicamente com o seu Gov lá e falar, ah, não, não fui eu que assinei, foi outra pessoa. Todo mundo vai saber que é mentira, porque você assinou ali eletronicamente, tem a comprovação de que você assinou, e essa comprovação de você não negar que foi você que assinou é o princípio do não repúdio. Então, a pessoa ela não pode fazer as coisas de qualquer jeito e depois falar que não foi ela. Tem como a gente comprovar que foi ela sim e dar a responsabilização cabível ali no caso. Então, a gente tem esses princípios aqui na segurança da informação. Como que esse assunto pode ser cobrado, Larissa? Eles vão trocar. Eles vão falar que a autenticidade é falar que a informação veio inteira e não modificada. Não, a autenticidade é poder provar quem foi o autor. Ah, eles vão trocar o não repúdio e falar que não repúdio é a gente ter acesso à internet quando necessário. Não. Disponibilidade que a gente ter acesso à internet quando necessário. Não repúdio é não poder negar que foi ele. Outra coisa, confidencialidade, ele troca falando que é integridade, fala que só acessa quem pode, é o princípio da integridade. Então, eles vão trocar esses princípios aqui e falar que um é o outro. Então, você tem que saber qual é o nome e o princípio respectivo, beleza? Outro ponto muito importante é as principais ameaças e a diferença de vírus que podem estar atacando ali o nosso sistema e o nosso computador. Nós temos os exemplos dos vírus, que é os mais comuns, né? Que eles realizam danos na máquina e eles se multiplicam muito rapidamente. Então, isso é um exemplo de vírus. Nós temos o worm, que é um exemplo também
de ameaça, esse worm, ele se autorreplica e congestiona as redes de internet. Então, o worm é um exemplo de ameaça. Bot, né, que é um exemplo de zumbi ali dos hackers na internet, então ele serve para poder ficar ali trazendo, né, prejuízo ali para o nosso sistema. Nós temos os spywares, que são programas espiões, então às vezes você baixa ali um aplicativo no e-mail que ele tem esse spyware, essa ameaça ali dentro, e quando ele instala no nosso computador, ele fica ali espionando as teclas que a gente aplica, o mouse, tudo que a gente clica, então ele fica espiando ali tudo que a gente faz no computador. Nós temos o cavalo de Troia, que ele parece ser um documento legítimo. Então, lembra daquele filme, né, do cavalo de Troia, que ele entra ali na cidade cheio de lutadores, né, dentro ali do cavalo, de forma escondida, e depois faz o ataque. Então, esse cavalo de Troia é aquele vírus, né, que é um malware, uma ameaça que você baixa achando que é um documento legítimo, mas ele faz atividades maliciosas, né, ele vai trazer malefícios ali para o seu computador. Nós temos o rootkit, que ele esconde e assegura, né, a presença do invasor. Então, o invasor, ele tem acesso ao seu computador, e esse rootkit, ele fica escondendo ali esse invasor. Nós temos os DDoS, que são os ataques distribuídos de navegação de serviço, que está relacionado ali à internet. Nós temos o hoax, que é um exemplo de boato, né, na internet, ele fica ali distribuindo escritas ali na internet. Nós temos os phishing, que são os meios técnicos, né, de engenharia social para roubar as pessoas. Então, os que mais caem, pessoal, é a diferença do spyware, dos vírus, do worm e do phishing. O phishing, pessoal, dessa engenharia social, é aquela pessoa que se passa por outra para poder ficar roubando informações. Então, por exemplo, é um e-mail que parece ser do seu banco, que você vê ali que as informações estão bem parecidas, tem até a logo do seu banco, mas, na verdade, tem uma pessoa malvada ali por trás querendo roubar suas informações através da engenharia social, que é através dessa engenharia social na internet é equivalente ao estelionatário na vida real. Então, ele vai se passar por uma organização, por uma empresa certa, e vai roubar suas informações. O spyware já vai espiar tudo que você está fazendo ali no seu computador e vai mandando essas informações para a pessoa que mandou esse aplicativo ali para o seu computador, esse vírus para o seu computador. O vírus, ele realiza danos e se multiplica, e a diferença de vírus e worm é porque o worm se autorreplica e ele congestiona as redes. Já o vírus, ele não se autorreplica, ele se multiplica e ele realiza danos, beleza? O worm, gente, ele, assim, é infinitamente mais rápido do que o vírus, tá? Porque ele se autorreplica e muito rápido ele congestiona a rede. Já o vírus, ele vai se multiplicando e ao longo do tempo que ele vai ficando mais tempo no computador, ele vai dando mais travamento ali no computador, tá? Agora a gente vai revisar alguns pontos importantes de português. Então, tem pontos aqui que vocês não podem ir para a prova sem saber, que é a diferença, né, das acentuações. Então, a gente sabe que temos alguns acentos que não são acentos, que na verdade são sinais gráficos que o pessoal confunde. Então, por exemplo, o tio não é um exemplo de acento gráfico, tá, pessoal? O tio é um sinal gráfico. Então, a gente tem de acento, o acento agudo, circunflexo e o acento grave. O acento agudo e circunflexo são acentos prosódicos, são acentos que marcam a tonicidade da palavra. E o acento grave, ele indica crase. O acento grave, ele não é prosódico, ele não indica tonicidade. Como assim, Larissa? Nós temos o evento da crase, que é a junção do artigo a com a preposição a. Quando a gente coloca o acento grave em cima do a, muda a tonicidade? Quando eu falo um a normal e um a craseado, eu falo a e an,
Não, eu falo A e A. A tonicidade é a mesma. O que muda é porque a gente sabe que quando tem um acento grave, na verdade, nós temos dois As ali. Nós temos o A do artigo mais o A da preposição. Então, esse acento grave, ele não é prosódico porque ele não altera a tonicidade. Já o acento agudo e o circunflexo, ele altera a tonicidade. Então, ele é um acento prosódico. Então, por exemplo, quando eu falo café e eu falo uma palavra com E com acento circunflexo, muda a tonicidade. Café de tênue, ou T, tem, e o T com acento agudo, a tonicidade mais aberta. Então, a gente tem mudança na tonicidade. Aqui a gente tem exemplos, né, de pronomes demonstrativos, pronomes relativos, que é bom vocês darem uma passadinha para relembrarem, né, os tipos de pronomes. As regras gerais de acentuação, elas prevalecem sobre as regras especiais. Então, aqui no caso das regras gerais, a gente tem os exemplos, né, da acentuação dos monossílabos tônicos, das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Quais são as regras do monossílabo, Larissa? Todo monossílabo terminado em A, E, O, ele é acentuado. E os monossílabos terminados em U, Larissa, muita gente acentua, né, aquela palavrinha CU. Não é acentuado, tá, gente? Os únicos monossílabos acentuados é terminado em A, E, O. Exemplo, fé, dó, mês, má. São exemplos de monossílabos tônicos que são acentuados obrigatoriamente. As oxítonas, quando que elas serão acentuadas? Terminadas em A, E, O, em e ens. Então, essas são as oxítonas terminadas que vão ser acentuadas. Ah, Larissa, e a palavra até? Até é um exemplo de monossílabo tônico terminado em E? Não. Até, pessoal, é uma oxítona terminada em E, tá? Atenção à divisão das palavras também. Paroxítona é o contrário das oxítonas. Se nas oxítonas a gente acentua A, E, O em iens, nas paroxítonas a gente não acentua A, E, O em iens, tá? A gente acentua nas paroxítonas as palavras terminadas em numpsleiro chão. O que é numpsleiro chão, Larissa? São exemplos de consoantes mais de tongo que a gente acentua. Então, as paroxítonas terminadas em N, U, M, PS, L, E, R, U, S, X, A contínuo, né, e o ão, são exemplos de paroxítonas que a gente vai acentuar, tá? Outra regrinha que mudou, pessoal, e que muita gente acaba errando, ideia, assembleia, heróico, são exemplos de paroxítonas que terminaram, que tiraram o acento. Então, essas palavras que têm terminado em ditongo aberto das paroxítonas, elas não são mais acentuadas, tá? Então, ideia e assembleia, heróico são palavras que perderam o acento. Não acentua também os ditongos abertos e oi nas paroxítonas. Então, aqui nós temos exemplo de heróico. Heróico, oi, que é um ditongo aberto na paroxítona, ele não é mais acentuado, nem o oi e nem o ei, beleza? Proparoxítona é a mais fácil, né, pessoal? Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. E nós temos, pessoal, ainda as regras especiais. As regras especiais são aqueles exemplos de palavras que são acentuadas, mas elas não encaixam nas regras gerais de acentuação. Então, aqui, por exemplo, o hiato tônico, i, u. Então, toda palavra que tiver o i e o u separado no meio, longe de NH, ele é um hiato tônico. Então, por exemplo, saída, baú, são palavras que são acentuadas pela regra do hiato. Saída. Ah, Larissa, eu posso falar que saída é uma palavra paroxítona e ela é acentuada? Não, a gente não acentua paroxítona terminada em A, mas ela está acentuada porque ela é um hiato tônico. Baú. Ah, Larissa, você falou que a gente não acentua as palavras oxítona terminada em U. Sim, mas aqui no caso ela não é um oxítona. Ela é acentuada porque ela é um hiato. Hiato é o I e o U sozinho na sílaba, longe de NH. Então, a regra do hiato a gente acentua. Nós temos os ditongos abertos no fim da palavra, então herói, constrói, são acentuados. E nós temos o acento diferencial, que aqui a gente tem os acentos facultativos, né, nas palavras forma, demos, por, pode, tem e vem, que vai mudar de acordo com o singular e o plural. Então, o tem, quando a gente fala numa frase que a gente está se referindo a um termo no singular,
é o tem sem acento. Quando a gente está falando na frase de palavra no plural, a gente usa o tem com acento circunflexo. O vem da mesma forma, tá? Então, a gente tem essa diferença aí do singular para o plural. Com plural, acento. Sem plural, singular, sem acento. Uso dos porquês, pessoal. Então, porquê junto, porquê separado, com e sem acento. Porquê junto com acento equivale a motivo. O porquê motivo, então, ele equivale a um substantivo. Então, na frase, a gente vai ter o porquê junto com acento quando ele se referir a um motivo, tá? Geralmente, ele vem acompanhado de um determinante do artigo ou. O porquê junto sem acento equivale ao pois, a uma conjunção de causa e efeito. O porquê separado, a gente pode ter ele na função de pronome relativo, retomando um termo antecedente, ou a gente pode ter ele no início e no meio da palavra. Então, início de pergunta ou no meio de pergunta, tendo ela interrogação ou ponto final, sempre vai ser o porquê separado e sem assunto. E sem acento. E o porquê separado com acento, Larissa, ele sempre, sempre, sempre vai vir no final da palavra. Então, se a banca coloca uma frase e coloca no final o porquê junto, tá errado. Colocou o porquê separado sem acento, tá errado. No final de perguntas, sempre, sempre, sempre vai ser o porquê separado com acento, beleza? Nós temos aqui as regrinhas de processo de formação de palavras, então vou revisar aqui com vocês alguns processos importantes, que é o processo prefixal, sufixal e parassintético. Então, a gente tem, na hora de produzir uma palavra, nós temos dois processos, que é o processo de composição, então a gente vai formar uma palavra juntando dois radicais, ou o processo de derivação, que geralmente a gente coloca afixo. O que é afixo, Larissa? São letras que a gente vai colocar ou no início ou no final para poder mudar essa classe da palavra. Então, no processo de composição, que a gente junta dois radicais, a gente tem um exemplo de justaposição e de aglutinação. Justaposição, pessoal, é quando a gente junta os dois sem alteração de som e sem perda de fonema. Exemplo, passa-tempo. Eu juntei duas palavras, passa e tempo. Não perdeu fonema e continuou o mesmo som das duas palavras. A aglutinação, a gente tem alteração sonora e a gente tem perda de fonema. Então, planalto. Planalto é a junção da palavra plano mais alto. A gente cortou o O da palavra plano e juntou o plan mais o alto, que ficou o planalto. Plano alto e planalto são diferentes os sons, não são? E a gente também teve perda de fonemas. Então, esse é um exemplo de aglutinação. Hibridismo é quando a gente tem radicais de origens distintas. Então, televisão, automóvel, sambódromo são exemplos de palavras híbridas que vieram de radicais do Brasil, mais radicais em latim, radicais gregos, né, de outras palavras. O exemplo de derivação, que eu falei com vocês que a gente vai acrescentar afixos, a gente pode ter o processo de derivação de várias formas. Nós temos a derivação prefixal, que é quando a gente coloca um afixo somente no início, no início da palavra. Então, lembrem de prefixal, início da palavra, o afixo ele vem no início. Sufixal, ele vem no fim da palavra. A derivação prefixal e sufixal é quando a gente tem o adicionamento, né, do prefixo e sufixo de forma independente, e nós temos a derivação parassintética. Qual a diferença, Larissa, da derivação prefixal e sufixal para a derivação parassintética? Lembrem que derivação prefixal e sufixal, eu vou adicionar o prefixo e sufixo, mas eles são independentes. Se eu tirar o sufixo, a palavra ainda permanece o sentido só com o prefixo. Se eu tiro o prefixo, a palavra ela permanece com o sentido só com o sufixo. Como assim, Larissa? Nós temos a palavra deslealdade. O radical original da palavra deslealdade é leal. Então, nós temos a palavra leal. Quando eu coloco des, fica desleal. Então, foi uma derivação prefixal. Quando eu coloco dade, fica deslealdade. Se eu tirar o dade, permanece com sentido, a palavra desleal. Se eu tirar o des, permanece com sentido, a palavra lealdade. Então, quando eu adiciono o prefixo e o sufixo, e se eu tirar um dos dois, permanece o sentido, esse é um exemplo de derivação prefixal e sufixal.
Ao contrário da derivação parassintética. Eu também adiciono prefixo e sufixo na derivação parassintética, mas de maneira dependente. Se eu tiro um prefixo ou se eu tiro o sufixo, a palavra ela perde o sentido. Exemplo, emagrecer. Se eu tiro a palavra e deixo emagrecer, existe a palavra emagrecer? Não. Se eu tiro o ser e deixo a palavra emagre, existe a palavra emagre? Não. Então, a derivação parassintética é uma derivação que a junção do prefixo e sufixo acontece de forma dependente, tá? Nós temos a derivação regressiva e a derivação imprópria. A derivação regressiva, pessoal, é quando a gente tem a redução do verbo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo atacar e eu transformo ele, substantivo ele para a palavra o ataque. Ataque vem da palavra atacar, mas atacar é verbo e ataque é um substantivo. Aqui eu perdi um fonema, né? Diminui um fonema, e aqui agora eu fico com um substantivo. Então, esse é um exemplo de derivação regressiva, né? Derivação de verbal, que é a substantivação do verbo. E nós temos a derivação imprópria, que é uma mudança da classe gramatical. Gente, eu peço a atenção de vocês para essa parte aqui. Por quê? Muita gente fala, Larissa, não teria que ser a derivação regressiva, essa mudança de classe gramatical, já que a gente muda o verbo para substantivo? Não, pessoal. Essa derivação imprópria, que mudou a classe gramatical, é quando você muda a classe gramatical, por exemplo, de um pronome para substantivo, de um substantivo para advérbio, de um advérbio para substantivo. É mudança da classe gramatical de outras classes e não de verbo. Quando a gente estiver falando de mudança de verbo, de redução de verbo, o nome é derivação de verbal ou derivação regressiva, regressão do verbo, beleza? Tem essa diferença. Neologismos são aquelas palavras novas, né? Criadas ali de maneira nova no vocabulário. Então, nós temos o neologismo vocabular, que é a formação de uma nova palavra. Nós temos o neologismo semântico, e nós temos o regionalismo também, que é aquele exemplo de uai, sou, trem. Temos o gíria, jargão e arcaísmo. As gírias são expressões restritas, né, de determinados grupos sociais. Jargão já é expressão restrita de áreas profissionais. E o arcaísmo são aquelas palavras que já caíram em desuso, né? Um ponto quentíssimo que caiu na prova da Secretaria de Educação e que eu revisei com vocês no aulão e que eu não poderia deixar de fora hoje é a parte de colocação pronominal, pessoal, de vocês lembrarem sempre, não inicia a frase com pronome oblíquo átrio. Então, não existe eu falar te esquecerei, me esquece, não existe, gente. A gente não inicia frase com pronome oblíquo átrio. Como que ficaria, Larissa, a frase correta? Seria esquece-me. Ou, um exemplo, né? Te amo, seria amo-te. Então, sempre a gente tem que lembrar que não inicia nenhuma frase com pronome oblíquo átrio, tá? Outro exemplo, próclise, né? Que é o pronome antes do verbo. A gente coloca a próclise sempre antes do verbo. O pronome ele vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome ele vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome ele vem depois do verbo. Então, esse nome próclise, mesóclise e ênclise são os pronomes atribuídos à posição do pronome. Se o pronome ele vem antes do verbo, se ele vem no meio do verbo, se ele vem depois do verbo. Então, quando a gente estuda colocação pronominal, a gente estuda onde a gente vai colocar esse pronome. Se esse pronome ele vai vir no início, no meio ou no final do verbo. E a gente tem que sempre lembrar que a gente nunca inicia uma frase com pronome oblíquo átrio. Larissa, o que é pronome oblíquo átrio? Nós temos o exemplo do me, do te, do si. Então, esses exemplos de pronomes oblíquos, a gente não inicia a frase. Então, não existe a frase te amo, é amo-te. Não existe a frase me esquece, é esquece-me, tá? Então, tenham atenção a essa parte aqui que coloca o pronome iniciando, né? No início da frase. Não existe. O lhe no início da frase não existe, tá? Aqui a gente tem proibição dos casos de colocação pronominal, né? Então, aqui, se dedicou, tá errado, é dedicou-se, a gente não pode ter pronome no início de frase. Não se usa a próclise depois de ponto e vírgula, então aqui, ó, lembrar-se do fato. Eu poderia aqui, se esqueceu? Não, é esqueceu-se, não pode iniciar aqui também.
Não existe a parte de verbos, né? No particípio é vedado a entes, então não existe a palavra expressado-me, é se expressado, me expressado mal, vem antes do verbo, tá? Quando o verbo ele for terminado em particípio, né? Do ado, do ido, esses verbos que terminam nessas terminações aqui, eles é vedado a ênclase, o pronome no final, ele tem que ser próclise, beleza? Não se usa ênclise também nos verbos no futuro do pretérito e futuro do presente. Então, é sempre o próclise, beleza? Outro exemplo aqui são as palavras de atração forte e atração fraca. Então, sempre a gente vai atrair a palavra, né, o pronome, antes do verbo na posição próclise, nas palavras de atração forte. Quais são exemplos, Larissa, de palavras de atração forte? Advérbios não, nem, nunca, jamais, ninguém, nenhum, tampouco, coisa alguma, agora, ontem, hoje, já também, o que, gerúndio, isso aí são palavras que vão atrair o pronome para perto. Então, se a gente tem uma frase que tem o não e nós temos um pronome depois do verbo, tá errado. O verbo ele tem que vir perto dessas palavras aqui que são atrativas. Então, o pronome ele tem que vir perto do não, ele tem que vir perto do agora, ele tem que vir perto do que, ele tem que vir do lado dessa palavra atrativa, tá, pessoal? Nós temos muitas questões e exemplos aí de posições do pronome, tá? De colocação pronominal, que vocês podem estar treinando depois. Figura de linguagem, vou passar rapidamente aqui com vocês sobre algumas figuras de linguagem. A gente tem aqui a metáfora, gradação, hipérbole, ironia, eufemismo, onomatopeia, antítese, comparação, metonímia, prosopopeia, hipérbato, aliteração, pleonasmo, sinestesia. Temos mais figuras de linguagem, mas aqui estão as principais. E o que é, né, as figuras de linguagem, pessoal? A gente utiliza as figuras de linguagem, principalmente ali nos textos, né, literários, ou nas frases que a gente quer atribuir um sentido figurado, um sentido ali conotativo, a gente utiliza essas figuras, né, para a gente conseguir ali uma mudança no sentido. Então, o que é a metáfora? Quando a gente compara sem conectivo, né? Quando a gente usa uma palavra, né? Mas com um sentido ali diferente, comparando sem o conectivo. Então, aqui, por exemplo, a saudade é o revés de um parto. Então, a gente está comparando a saudade com o parto de maneira implícita e sem conectivo de comparação, né? Então, aqui a gente está utilizando saudade como sinônimo ali de parto, comparando os dois, né? De maneira implícita, sem conectivo. Onomatopeia, quando a gente representa os sons, né, através de uma figura, né, através de uma palavra. Então, tic-tac, a gente está representando o barulho do relógio. Antítese. Antítese, pessoal, a gente compara muito ali, no caso, antítese com, deixa eu ver se tem aqui, eu acho que não está aqui, que é o antítese, o outro que a gente costuma comparar é o paradoxo. Antítese, pessoal, a gente compara termos opostos, e o paradoxo a gente compara frases com sentidos opostos, né? No caso, antítese é o termo mesmo, então vida, morte, é um contrário da outra. Paradoxo a gente compara já o sentido oposto. Não necessariamente o paradoxo vai ter explícito a palavra ali contrária da outra, vai ser o sentido. Já a antítese, a gente vai ter a palavra literalmente o contrário da outra. Então, vida e morte, amor e medo, alegria e tristeza são exemplos de antítese, tá? Comparação. Comparação, a gente compara uma palavra com outra com conectivo. Então, aqui, eu faço versos como, conforme quem chora de desalento. Então, eu estou comparando versos com quem chora de desalento, beleza? E aqui a gente tem várias outras figuras, pessoal, que vocês podem estar lendo com calma. Temos vídeos que exemplificam, né? Os professores explicam ali todas as figuras. As principais, né? Que eu quero passar para vocês. Onomatopeia, metáfora, antítese, comparação. Metonímia, que a gente coloca uma palavra no lugar da outra. Então, por exemplo, aqui a gente está trocando livro, né? Por Licamões. Então, a gente está falando aqui leia o Licamões antes de dormir. A gente não lê o Licamões, a gente lê o livro dele, né? Então, ali, a gente está trocando uma palavra por outra, um exemplo de metonímia. Gradação é quando a gente tem a progressão, né, crescente ou decrescente de ideias. O eufemismo cai muito, que é quando a gente suaviza, né, uma palavra ou expressão. Então, a gente fala, fulano
partiu, fulano, a gente não quer usar a palavra morreu, né? A gente suaviza ali o termo, né? Prosopopeia é quando a gente atribui, né, sentimentos, ações humanas a animais. Então, por exemplo, a pedra não para de chorar. Quem é que chora? É o ser humano, né? Pedra não chora. Mas quando a gente atribui sentimentos, ações ali humanas a animais ou objetos, isso é um exemplo de prosopopeia. Nós temos aqui a hipérbole, que é o exagero, ironia é que quando a gente escreve uma coisa querendo dizer outra, né? Pleonasmo, que é a redundância de termos, né? A repetição de termos com o mesmo sentido. A literação, repetição de sons consonantais. E sinestesia, que é a mistura de sentidos, tá? E aqui, pessoal, eu tratei com vocês os principais pontos, né, que eu vejo que vocês não podem ir para a prova amanhã sem saber. Figuras de linguagem, colocação pronominal, as regras de acentuação. O que mais você indica a gente ver, Larissa? Gente, olhem lá a parte de hífens também, aquela parte de ortografia inicial. Também deem uma olhada na parte ali de substantivo, as diferenças de substantivo, as diferenças ali dos tipos de verbo, a parte de pronomes, né, que a gente trabalhou ali, colocação pronominal, mas a gente tem os tipos de pronomes, conjunções, da gente ver ali as diferenças das conjunções nas orações coordenadas e subordinadas, a parte de crase, também é um assunto que cai muito, a parte de semântica, vocês saberem o que é um termo denotativo e um termo conotativo. Então, quando a gente tem uma denotação, é quando a gente tem um sentido literal da palavra, quando a gente tem um sentido conotativo, é quando a gente quer um exemplo figurado, né? A gente pega aquele texto ali e transforma para um sentido figurado. Então, isso aí são pontos importantes para vocês estarem passando no português e revisando, tá? Informática, eu passei os principais pontos para vocês também. E, basicamente, é isso, pessoal. Do nosso encontro hoje, eu acredito que deu para poder passar com vocês os principais pontos, né? Eu acredito que deu para a gente aproveitar aí o nosso encontro. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem estar mandando hoje para mim, façam a revisão da leitura do material de vocês. Se tiverem a oportunidade, façam questões também para vocês revisarem. E é isso, pessoal, uma excelente prova para vocês. Estou na torcida para que todos vocês sejam aprovados. Fiquem tranquilos, façam a prova em paz, assistam esse aulão aqui tranquilos, anotando ali, ai, Larissa, eu não vi nada disso, não tem problema. Assista com tranquilidade, anote, tente pegar o máximo de informações que você conseguir e amanhã aplique na prova aquilo que você lembrar, leiam as questões com tranquilidade, com atenção nas palavras-chave, para vocês não caírem em pegadinhas, tá? Quem já tinha estudado tudo que eu falei aqui, excelente, somente continue a revisão, que amanhã eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter um bom aproveitamento e vão conseguir ter fazer uma prova boa, né? Conseguir ter um índice de acertos bacana aí na prova de vocês, tá, pessoal? Lembrem-se sempre que todo esforço ele é recompensado. Então, eu tenho certeza que no momento certo todos vocês colherão todo o esforço que vocês estão plantando aqui durante os estudos. Então, é isso, pessoal. Boa prova, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus, tá?